Galaxy M62 repetiu o feito do antecessor M51 com uma melhor autonomia de bateria da marca em seus respectivos anos. Mas será que foi só neste quesito que houve evolução de uma geração para outra? Você vai ver a resposta agora no comparativo do Tudo Celular. Em design, temos corpos com o mesmo tamanho, apesar de o M62 ser um pouco mais pesado por causa da bateria maior. O acabamento também não muda, ambos contam com plástico na traseira e nas laterais. Na frente, a Samsung optou pelo conhecido entalhe no formato de furo na tela. Já atrás, o M51 vai na linha do que vimos nos demais modelos da família 2020, com um bloco de câmeras em L e fundo preto. Do outro lado, o sucessor tem um conjunto de lentes no formato cooktop, em um bloco quadrado da mesma tonalidade da tampa, que varia em um degradê, para dar um visual mais premium. Aqui você não encontrará proteção contra poeira e água em nenhum deles. O leitor biométrico continua na lateral de um ano para o outro, assim como a gaveta permanece com um slot dedicado para a expansão de armazenamento. Ou seja, você não vai comprometer a quantidade de chips de operadora que quiser colocar. O design atualizado dá o ponto para o Galaxy de 2021. Em tela, a Samsung resolveu não mexer na mudança de direção. Isso significa que você encontrará o M62, o mesmo painel Super AMOLED Plus de 6,7 polegadas, com resolução Full HD+, que está presente no M51. Seja um ou outro dispositivo, não haverá problema com brilho, mesmo em locais ensolarados, sem contar o contraste infinito para ter um preto preciso e um ângulo de visão bem amplo. Você ainda poderá ter HDR em serviços de streaming, mesmo que o recurso não esteja na lista oficial de especificações da marca. Até o aproveitamento frontal é o mesmo, pena que nenhum deles entrega uma taxa de atualização maior que 60 Hz, então a fluidez nas animações acaba ficando mais limitada. Sem vantagem para algum lado, damos um empate. A Samsung manteve o que aplicou no modelo de 2020 e dispensou o som estéreo também no de 2021. Em outras palavras, os dois apenas têm o alto-falante inferior como saída de áudio, o que reduz bem a imersão em filmes e games. A potência não passa de mediana na dupla, apesar de o equilíbrio ser maior no mais novo. O M62 é o que tem um nível decente de graves, médios e agudos. Já o M51 exagera nos sons mais baixos, o que faz ficar ao menos é este o único que vem com um fone de ouvido na caixa, enquanto a embalagem do antecessor não entrega o acessório. Pela qualidade sonora melhor, o Galaxy M recente leva vantagem. Por ser mais antigo, o M51 sai da caixa com Android 10 e One UI 2.5, mas já pode ser atualizado para a versão 11 do sistema operacional, com a última versão da interface da Samsung. Esta é a que vem instalada de forma nativa no M62. Os dois não têm todos os recursos de outras linhas superiores, como o modo DeX sem fio, mas você terá uma experiência sem engasgos ou travamentos aqui. Um dos fortes da coreana está no longo prazo de updates. Por ser mais contemporâneo, a longevidade é maior no M62, que está previsto para receber mais 2 mudanças de Android e alguns anos de pacotes de segurança. As atualizações dão o ponto para o Galaxy M de 2021. Chegamos em um duelo entre plataformas de diferentes fabricantes. O M62 vem com Exynos 9825, o mesmo que equipa a família Galaxy Note 10. Por outro lado, o M51 vem com o intermediário Snapdragon 730G. Será que o chip top de linha do mais recente ajuda a ter um desempenho equivalente? Bom, os nossos testes de velocidade mostraram que não é bem assim, com uma vantagem de quase 2 segundos ao Galaxy antigo. A gente só consegue ver o poder do Exynos nos benchmarks, mais especificamente no AnTuTu, que ele passa com folga o componente da Qualcomm. Já no Geekbench a vantagem é do Snapdragon. Os games rodam bem em qualquer uma das opções aqui e não devem representar um problema para estes celulares. O Galaxy M51 pontua desta vez. Temos 2 baterias com a mesma capacidade de 7.000 mAh, mas o rendimento de cada um é completamente distinto. O Galaxy M62 conseguiu entregar mais de 40 horas de duração nos nossos testes de autonomia, mais de 11 horas de vantagem sobre o M51. Isso mesmo, com um chipset top de linha. Já em carregamento, os adaptadores de tomada de ambos têm potência de 25 watts.
Isso garante praticamente o mesmo tempo ligado de cada lado. O modelo recente fica 7 minutos a mais, só que compensa pelas horas que ele permanecerá ligado. Esta é uma vitória fácil para o M62. Estes aparelhos fornecem exatamente o mesmo conjunto de 4 câmeras cada. A diferença vai ficar por conta do que cada chip consegue extrair dos sensores. O principal é um de 64 megapixels que não faz distinção de modelo para tirar fotos com boa nitidez e sem exagerar na saturação. À noite, a perda de detalhes e uma grande dependência do modo noturno. A lente ultra-wide da dupla registra imagens boas durante o dia, mas os detalhes são perdidos em ambientes escuros. Já a macro surpreende pela boa qualidade, só faltando um foco automático para completar. Por último, os dois smartphones mandam bem no modo retrato com a câmera de desfoque que falha pouco. Os conjuntos entregam rendimento bem similar, por isso damos um empate. Os celulares aqui são compatíveis com filmagens em resolução 4K. Porém, não passam dos 30 fps. O foco não decepciona enquanto a estabilização é capaz de lidar bem com os tremidos, a não ser à noite no modelo mais antigo. A captura de áudio faz um trabalho decente em ambos. Nos detalhes, o M62 anota o ponto. As câmeras frontais também são iguais, com resolução de 32 megapixels e suporte a gravações de vídeo em 4K. Nas fotos você terá boas selfies durante o dia, com um modo retrato sem tantos erros. Só em locais escuros que é possível sentir uma queda grande de qualidade. Então a dupla sempre vai te requisitar ficar perto de uma fonte de luz. Mais um empate entre M62 e M51. A Samsung já lançou estes dois intermediários de forma oficial no Brasil. Enquanto o M51 veio por R$ 2.900, o M62 chegou ao país pelo preço de R$ 3.500. Contudo, como sempre acontece no varejo nacional, os dois podem ser encontrados por valores menores no momento. O Galaxy M de 2020 é o que ficou mais barato, ao ser achado por R$ 1.700. Já o mais recente teve boa redução, mas ainda está na casa dos R$ 2.000. Pode parecer pouco, porém a diferença pesa no bolso do consumidor no final do mês. O Galaxy M51 leva o último ponto. Apesar de o M62 vencer o comparativo com um placar confortável, não significa que ele está tão à frente do seu antecessor. O grande destaque dele fica por conta da bateria, que conseguiu o feito de durar mais de 40 horas nos nossos testes. O M51 não fica muito atrás nos demais requisitos e chegou a vencer em desempenho mesmo contra o hardware top de linha do seu sucessor. Outro ponto importante é o preço. Como ele está há mais tempo no mercado, foi o que baixou a um custo mais barato. E pelo que entrega, pode ser uma opção interessante para o consumidor. Ponto final neste comparativo entre duas gerações da linha Galaxy M da Samsung. Agora chegou aquele momento em que a gente quer saber a sua opinião. Acha que são tão grandes as diferenças entre o M51 e o M62? Qual dos dois você compraria? Responde aí pra gente e aproveite para ver o duelo em texto lá no tudocelular.com. Eu encerro por aqui, um grande abraço e até a próxima!